essa briga. Quando a gente pega um juiz, uma juíza desatualizado, nesse sentido, vale a pena mencionar na peça, informando que não tem réu, que é uma ação declaratória, e caso entenda que tem réu, segue a inclusão no sistema. Acabou, né? Pede o andamento do processo. Não adianta discutir, mas infelizmente o judiciário também tem muita gente no lugar errado, né, doutor? Mas a vara especializada então não dá para usar, mas vara civil é 880, pode nos ajudar e pode nos atrapalhar. Mas é o que tem para hoje. A cliente aqui, ela é solteira mesmo, né, doutor? Sim, solteira. Solteira. Ação de uso capião. O que o doutor pode fazer numa próxima, não vai mudar nada, né? Mas por uma próxima ajuda o doutor escrever ação declaratória de uso capião judicial extraordinária. Se é para moradia, social. Se cai para o parágrafo único, né? Então o doutor pode escrever dessa forma, porque ajuda o judiciário a entender melhor que é uma ação declaratória. Ou gerar curiosidade no judiciário, entendeu? Seja o assessor, assessora. O doutor colocou em face aqui, eu imagino que o Walter seja o último proprietário que consta na matrícula, né? Correto. Ótimo. Das preliminares de justiça gratuita. A Luísa, ela é aposentada, não é, doutor? Sim. Sabe o que o doutor pode fazer? Além da justiça gratuita, o doutor pode pedir prioridade processual. Mas eu pedi, lá na hora de colocar no PJ, eu pedi. Ah, Ela tá. tem mais de 30 anos. Tá. Aí eu pedi. Nas próximas peças, o doutor pode incluir na preliminar também. Aí vem para os fatos. Perfeito, criação de gados. Então seria uma uso capião, na verdade, mista, né? Porque tem a questão da moradia, mas tem a questão da produção rural também, né? Então, doutor... Na verdade, sim, ela não mora no local, mas ela tem lá, ela tem uns gadozinhos lá, tem uma planta milho, faz silagem. Uma posse exclusiva de 11 anos, que posse boa, hein? Da descrição do imóvel, perfeito. Ó. O cartório tem dado muita dor de cabeça nesse sentido. Nós tivemos um caso onde a gente não conseguiu registrar. Tivemos que arquivar o processo, emendar inicial com a descrição e localização do imóvel. Perfeito, o doutor foi cirúrgico aqui, ó. Perfeito. Nas próximas, o que o doutor pode fazer também para complementar isso? Colocar uma fotinha atualizada do imóvel e aquele mapinha do Google. Bem lembrado. Porque o doutor, isso aqui é clínico, ó. Isso aqui faz com que o cartório não negue o registro, né, da sentença ou a averbação da sentença, ou a abertura da nova matrícula. Então, perfeito. Só para ajudar, coloca da descrição da localização e uma fotinha. Fotinha atualizada, fotinha do mapinha do Google. Aí o doutor vem para o direito, ó. Da função social da propriedade, já começou batendo em direito funcional, perfeito. Aí vem para o animus domini, posse mansa pacífica, contínua e pública, do lapso temporal, das benfeitorias realizadas. Vem com a jurisprudência aqui. Eu coloco sempre, busco colocar sempre jurisprudência do TJ que eu estou atuando. Igual nesse caso TJ de Minas, busco sempre TJ de Minas. Eu acho que eles sempre fundamentam em cima desse tribunal também. Perfeito, doutor. É atualizado, ó. Perfeito. Da posse plena como direito autônomo da propriedade. Perfeito. Cirúrgico. Ó, trabalhou a súmula 237, hein, doutor? Que legal. Blindou os campeão, hein? Parabéns, hein? Parabéns, blindou os campeão. Ou seja, se aparecer uma reintegração de posse, uma possessória, emissão de posse,
reivindicatório, doutor, o que o doutor consegue fazer? Usar os campeões em matéria de defesa. Perfeito, foi muito inteligente. E apareceu uma reintegração. E apareceu, doutor? Depois vamos adentrar melhor. Por isso até o motivo da minha dúvida maior. O doutor parece que quando estava fazendo os campeões já sabia que ia acontecer alguma coisa, né? Eu sempre coloco isso aí, mas esse imóvel eu já sabia que estava uma série de discussões sobre ele, assim, mas enfim, pode entrar melhor daqui a pouco. Da possibilidade da área inferior ao modo rural, perfeito, ó. Muito bem feita a peça, hein? Só faltou, doutor, uma sugestão para uma próxima, mencionar o enunciado 492 da quinta jornada de direito civil. Ah, tá aqui, ó. Achei. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Perfeito. Foi cirúrgico, hein? Posse aqui, autor da propriedade. Perfeito. Por que eu falo isso? Porque é o novo conceito de posse no Brasil. Tem muito juíza que erra feio, né? Aqui. Posição gratuita. O doutor falou da audiência de conciliação, já imaginando que alguém ia se habilitar no processo, né? Gente, é o de praxe, já coloca o praxe. Ministério Público, as fazendas. Perfeito, doutor. Parabéns, viu, pelo trabalho, hein? Que alegria, viu? Muito, muito linda a peça. E qual o pé do processo agora, doutor? Como que está essa situação? O doutor fez a distribuição? Tá, eu fiz a distribuição, aí no próprio documentação, eu coloquei ainda fotos do imóvel, coloquei a certidão de inteiro em nome do proprietário tabular, coloquei também as certidões de distribuição negativa, civil, internária, segunda instância, coloquei tudo, distribuí a peça normal. Na hora que foi sair a certidão de triagem, eu descobri que tinha uma ação de reintegração de posse distribuída. Eu distribuí essa ação agora final de março. Foi distribuída em dezembro, que envolve esse imóvel usucapiendo. Porque o que acontece? Isso tem uma área rural grande, só que ela está usucarpindo uma área pequena, que até está abaixo do módulo rural. Deu para pegar tudo, doutor? Deu. Então ela está abaixo do módulo rural, né? Tá. Só que eu estava pesquisando a usucapião não se atém às questões de módulo, tanto rural não se atém. Nem ao módulo rural, menor ou superior, nem ao plano diretor. Agora uma decisão do Supremo recentemente. E o doutor usou na peça, eu vi aqui, perfeito, foi cirúrgico. E coloquei também a jurisprudência nesse sentido, até no TJ de Minas, não sei se farei diferença. Enfim. Aí eu descobri que tinha essa ação de reintegração de posse. Essa ação de reintegração de posse é recente, porque o que acontece? Esse proprietário registral, hoje, ele está incapaz. Assim, incapaz para como é a capacidade dele. Aí a curadora entrou. Só que até a ação de reintegração também está parada e minha cliente ainda não foi citada. Por quê? Porque não regularizou a questão da procuração pública por incapaz, que não tem a sentença definitiva, né, também. Certo? E eles alegaram isso, só que assim, eu entendo que em algum momento ela vai ser citada, e eu entendo também que eu não sei se a juíza vai aceitar a minha usucapião ou não. Se ela não aceitar, eu vou ter que me defender da reintegração dela, com argumentos muito parecidos da usucapião que eu protocolei. Verdade. O que acontece? Na própria matrícula do imóvel, se eu chegar a ver aí, que essa imóvel foi doado para ele, pelos pais dele à época, com cláusula de comunicabilidade, inalienabilidade, as cláusulas de proteção da doação. Só que depois ele foi e quebrou essas cláusulas por sentença judicial. Então também está na matrícula, que caiu essas cláusulas por conta de uma sentença judicial. Agora, a curadora está tentando reaver algumas coisas que para mim não faz sentido. Porque como é que ele tinha capacidade para poder levantar judicialmente cláusulas que estavam escrituradas publicamente e agora ele é incapaz? Verdade. Não sei se veio uma incapacidade superveniente aí, não posso afirmar, que eu não tive acesso a esse processo, até porque ele estava em segredo de justiça, mas além do
porque também a uso campeão, pelo meu entendimento, sobrepuja a incapacidade. Bem lembrado, verdade, doutor. Agora, o cliente ele não foi citado da ação de reintegração de posse, né? Não foi. O interessante é que a peça, do jeito que o doutor fez a peça de uso capião, o doutor criou também uma carta na manga. Porque a peça está bem feita, se acontece um desastre, vamos pensar que não vai acontecer. Mas se acontecer, o doutor tem essa carta na manga. Como esse uso capião foi muito bem feito e o doutor usou as teses corretas, o doutor conseguia trabalhar com uma ação publiciana para recuperar a posse, entendeu, doutor? Por que eu falo isso? Porque como o uso capião seu já está redondinho, está em andamento, o doutor conseguiria tentar recuperar a posse, se isso acontecer de perder, com a ação publiciana. Bom saber, eu não tá isso aqui. O que é essa ação publiciana? Essa ação publiciana ela é considerada uma ação petitória, indireta, né? É uma ação que eu quero recuperar a posse com base no uso capião em andamento. Então, se eu perder a posse com o uso capião em andamento, é um direito meu utilizar a publiciana para tentar recuperar essa posse, entendeu, doutor? Entendi. Então, olha que legal, olha como o uso capião bem feito do doutor gerou a possibilidade de uma outra ação que é uma carta na manga. Se o pior acontecer, o doutor pode distribuir uma ação publiciana legal, ó, com base no direito de uso capião que eu tenho, eu quero recuperar essa posse. E essa ação publiciana é considerada uma ação reivindicatória e direta, né? Que legal, hein? Parabéns. Bom, dito isso, o doutor, pela sua experiência, o que o senhor acha que vai ser o primeiro despacho da juíza? Está confuso para o despacho. O último movimento aí foi a certidão de triagem, falando que tem essas ações reintegratórias. Aliás, as ações reintegratórias são diversas, porque esse anterior, o proprietário administralmente, o que ele fez? Ele criou um loteamento irregular na cabeça dele, saiu vendendo pedaços de imóvel para várias pessoas. E minha cliente foi uma delas. Só que da minha cliente, no caso, tem um contrato de compra e venda particular, mas tem firma reconhecida, tem testemunhas e tem a posse de 11 anos aí. O próximo despacho, eu vi que o doutor foi muito inteligente aqui, já juntou até as certidões negativas, o distribuidor civil, o doutor foi além. O que vai acontecer no próximo despacho aqui é o juiz pedir para emendar com algum documento que ele ou ela entenda necessário. Eu não vi a planta aqui do imóvel, a topografia. Foi juntada, doutor? Não, tá também. Ah, também, né? Tá aí também. Então, nesse caso, ótimo. Então, eu vejo que em relação ao documental está bem robusto aqui. O doutor já distribuiu com os documentos, né? O que pode acontecer aqui, como eu vi que o doutor apresentou os confrontantes, o juiz vai dar o primeiro despacho mandando o processo para o cartório, para que o cartório apresente quem são os confrontantes tabulares, para bater com os seus confrontantes apresentados. Imagino que o próximo passo diante disso aqui agora seja esse. E aí normalmente sempre vem um confrontante diferente, porque o tabular às vezes não bate com o nosso, né? E aí o doutor emenda inicial nesse sentido, entendeu, doutor? Entendi. Mas a peça está muito bem feita, a juntada de documento foi perfeita. Vi que o doutor trabalhou com as certidões, ó, tem até foto dos gados ali na área, né? Benfeitorias, tem um galpão que foi feito ali também, ó. O doutor trabalhou muito bem na peça. Agora esse despacho, se tiver emenda, é algum documento de critério subjetivo do juiz. Não vai ser nada que faltou nesse sentido. Se o juiz não der um despacho no sentido de emendar com algum documento que ele ache necessário, de forma subjetiva, vai mandar para o cartório. Porque o cartório vai fazer o levantamento de quem são os reais confrontantes tabulares. Vai voltar esse relatório, o judiciário vai pedir para o doutor se manifestar. Se o cartório achar um confrontante de um endereço diferente, ou um confrontante diferente, o doutor emenda e fala que quer seguir nos termos do cartório. O doutor entende que corre algum risco de indeferir essa inicial fundamentado na não existência da posse mansa pacífica pelo fato da distribuição da ação reintegratória? Não, e o doutor também, se sair algum despacho nesse sentido, que provavelmente não vai sair, o que o doutor tem que afirmar? Que é uma decisão, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça.
A posse ela sempre será mansa e pacífica. Boletim de ocorrência, notificação judicial, extrajudicial, ações conexas, né? E as próprias ações possessórias e petitórias em andamento não tiram a posse mansa e pacífica, não tiram a mansidão da posse. Só perdemos a posse mansa e pacífica quando existem o quê? Ações petitórias ou possessórias, petitórias reivindicatória, emissão da posse, resgate, possessórias, reintegração, manutenção e interdito proibitório, mas com um trânsito em julgado, definitivo. E procedência da ação, se for em procedência também não gera. Ou em grau recursal também está suspenso a sentença, o efeito da sentença. Então, pode ficar tranquilo, doutor, a posse do cliente ainda é mansa e pacífica, hein? Então, só perderia o cargo de mansa e pacífica com o trânsito em julgado da sentença reintegratória. Isso mesmo, doutor, isso mesmo. Isso só é julgado de forma diferente se é um juiz muito fraco, né? Juíza, desatualizado. Mas o doutor trabalhou muito bem na peça. Inclusive, na próxima peça que o doutor for fazer, que oriento, porque o doutor provavelmente vai juntar algum documento, né? Algum documento, se for juntar, ou se manifestar. O doutor pode abrir um tópico nessa peça do pré-questionamento. Vem informar que a posse do autor é notória, que qualquer decisão contrária é uma afronta ao princípio da função social da propriedade e à lei federal. Porque o doutor já consegue plantar para efeitos de recurso especial extraordinário se precisar. Dá uma carteirada no bom sentido, educada. Ó, julga direito, senão eu vou recolher até terceiro grau. Entendi. Faz sentido. Faz sentido, doutor. Boa. Gostei. Mas gostei bastante do que eu vi aqui, ó. Os documentos, tudo bonitinho, tô olhando aqui, ó. Parabéns, doutor. Peça serviço de primeira, hein? O cliente tem que dar valor. Muito bem feito. Não tenho o que falar, não. Eu só usaria esse pré-questionamento numa outra peça por questões de segurança. Como a gente está usando uma vara única é 880, pode ser muito boa, pode ser muito infeliz. Então, pelo menos o doutor já cria teses recursais. E se o doutor quiser aproveitar a mesma peça e criar a tese recursal do segundo grau, também já cria. Pede o agendamento de uma audiência de instrução e julgamento para apresentação das provas orais, sob pena de cerceamento e defesa. Porque aí o doutor já nessa mesma peça já cria a tese de terceiro grau e de segundo, do recurso de apelação, se precisar, entendeu, doutor? Entendi. Mas gostei muito do que eu vi, viu, doutor? Tá de parabéns, viu? E numa contestação dessa reivindicatória, os argumentos que eu vou utilizar, pelo que eu entendo, são os mesmos que eu utilizei na campeão, não são diferentes. São os mesmos. Na verdade, a matéria de defesa é mencionar o uso capião na contestação, tem que fazer isso, mas os argumentos são os mesmos. A única situação que o doutor tem que trabalhar nas possessórias, quando dá, é os requisitos das possessórias, né? Porque as possessórias, elas têm os requisitos que tem que provar a data do esbulho, a data da turbação, tem que provar a posse. Então o que o doutor pode fazer? Bater nisso, na contestação. O doutor pode deixar claro que a parte inicial não apresenta a data do esbulho da turbação. Então pede sempre preliminar a inépcia quando isso acontece. Então pode fazer isso. E também não faz prova da posse, porque provavelmente não faz prova da posse há muito tempo, né? Exatamente. Mas muito bem feita a peça, ó, conseguiu trancar. O doutor fez a chamada peça blindada. Que legal, parabéns. Fico feliz de ver. Trabalho bem feito desse, viu, doutor? Ó, blindou a peça. É isso. Doutor. Blindou mesmo, ó. Perfeito. Ou seja, dessa peça que o doutor fez, até um juiz, se quer se livrar do processo, ele vai ter dificuldade. Ele vai pensar duas vezes aqui, porque não tem muita saída, ó, blindou a peça. Agora, na contestação da ação de reintegração de posse, no momento oportuno, o doutor alega o quê? Falta de requisitos dessa possessória, bate no uso capião com matéria de defesa e deixa claro que a parte não apresentou a data do esbulho, a turbação, então, ou seja, não tem os requisitos, né? E você, sincero... A reintegração...
Isso é muito fácil de acontecer, doutor. O advogado normalmente, o advogado que não é da área, advogada, normalmente ele ingressa com a reintegração, mas ele esquece de mencionar o 561, né, os requisitos da possessória. Ele não fala de turbação, esbulho, quando ocorreu, não faz prova disso, e muito menos da posse do cliente dele. Aí o doutor pode até usar uma justificativa nova do Supremo, que é o limbo possessório. O doutor pode falar que o autor da ação de reintegração de posse, ele está no limbo possessório, porque ele não faz prova da posse nem do registro, entendeu, doutor? Uhum. Limbo possessório, é uma tese nova, interessante também. Isso aí, no caso, seria para quem? Para o autor ou para o... Isso o doutor vai fazer na contestação da reintegração de posse. Tese do limbo possessório. Entendi. Essa reintegração de posse, ela foi genérica. Ele distribuiu 8 no mesmo dia. Nossa. Fez uma copia para todos. Uma copia e cola para todos. Tanto é que ele parece que os advogados conhecem que existe esse documento particular. Estou dizendo no caso da minha cliente, os outros demais eu não posso falar. Mas a minha cliente, foi uma peça genérica, eu li algumas outras, genérica. O único fundamento foi um boletim de ocorrência que eles mesmos criaram e uma notificação extrajudicial que eles enviaram. A partir dali, eles entenderam o esbulho e a ocupação. Mas essa notificação extrajudicial, ela só recebeu ano passado. E ela ocupa o imóvel há mais de 11 anos. O que atrapalhou a vida deles é que o doutor foi muito clínico na peça, né? O doutor trabalhou com a súmula 237, o doutor usou o que tinha que usar. Então, isso facilita na sua contestação contra a reintegração de posse. Ajuda bastante. Então, fez a diferença. De fato, fez a diferença. O advogado do outro lado, o advogado ou advogada, vai ter que ser muito técnico, estudioso para tentar debater. E normalmente não é, né, doutor? Normalmente eles vão bater o quê? Questões emocionais, sentimentais, e não vai bater no próprio requisito do uso capião, que é a posse, coisa pacífica, ânimos nobre, que seria aí o alicerce do uso capião do doutor. Então, se não pegar um profissional muito técnico do outro lado, o doutor vai levar essa ação. E pode ser que, eu acredito muito que o advogado do outro lado bata no quê? Da falta da posse mansa e pacífica. Só que está muito claro que a posse é mansa e pacífica, porque tem uma ação distribuída, ainda mais em efeito cascata, igual foi feito, é desespero, mas não é uma forma de inibir a posse mansa e pacífica, né? Na verdade, ele foi na tecla da incapacidade, que eu acho que não faz sentido. Não faz sentido. Porque ele não faz sentido, ele bate na tecla da incapacidade, que a curadora está protegendo o patrimônio dele. Mas espera aí, se ele fez algum negócio, foi num período que ele não era incapaz ainda. A incapacidade é superveniente, ele nasceu incapaz. É uma tese fraca, né? É que o problema que nós temos aí, que é um juiz de vara única. E o juiz de vara única, tudo pode acontecer, doutor. Às vezes, né, não julga com aquele carinho, julga uma colisão de veículo, julga uma ação de alimentos. Esse é o problema, mas em regra, não tem nada que possa atrapalhar o uso capião, não. Mesmo porque o doutor foi muito clínico ao escolher de 36 espécies de uso capião, escolheu o 1238, que permite até a má-fé. Entendeu, doutor? Exatamente. O doutor foi muito sábio nesse sentido. O doutor usou um uso capião que permite até uma fé. Então, se a alegação for uma fé, nesse sentido, não é motivo para derrubar o uso capião, não. Eu até poderia escolher a ordinária aí, que eu tinha um justo título. Só que eu preferia a extraordinária, que eu acho que ela é mais segura. Fez muito bem, porque o uso capião que exige justo título, como ordinário, ele é perigoso. Porque os juízes, eles aplicam entendimento subjetivo. Pega um juiz que olha para o contrato e fala, olha, esse contrato eu não reconheço como justo título de boa-fé. Para mim esse contrato não vale nada, não respeitou o artigo 108 do Código Civil. Tinha que ser feito por escritura pública. O doutor acaba perdendo a ação de graça, entendeu, doutor? Uhum. Então o doutor foi clínico nesse sentido também, de usufruir de um uso capião, que além de não exigir boa-fé, não exige justo título. Então junta lá o justo título, mas o juiz ou a juíza não pode fazer o doutor perder a ação por causa desse documento. Bom, tomara. E a peça, do jeito que o doutor fez, blindando com o 238, se acontecer o pior, o doutor consegue trabalhar com uma publiciana de qualidade. Que essa ação publiciana é para recuperar a posse com base no uso capião já distribuído, entendeu, doutor?
Eu, pela experiência que eu tenho na comarca, não creio que a perca essa posse. Vai ficar discutindo isso aí uns 6 anos aí. Mas perder a posse eu acho muito difícil. Não é o caso, né? Não, acho muito difícil. Não creio com isso. Se fosse uma posse nova, tudo bem, mas é uma Posse velha, né? Anos, acho difícil. E queira ou não queira, a vara não é especializada, não é uma vara de registros públicos, né, de uso capião. Mas como é uma vara que trata de muitas questões de imóveis rústicos, né, sítio, chácara, rancho, isso ajuda, porque não tem jeito. É uma vara que acaba tratando do assunto posse, quer queira, quer não queira, né, doutor? Não, exatamente. Uso capião que na região tem bastante. Muito uso capião na região, então eles têm uma noção. Gostei muito do que eu vi, viu, doutor? Tá bem blindada a peça, viu? Agora eu tentei localizar no sistema essa reintegração, mas não apareceu. Ela está em segredo de justiça? Essas reintegrações ou não? Não. Não? Deixa eu tenho ela aqui, posso enviar por onde? Pode mandar no WhatsApp do escritório que eu consigo abrir aqui. Só para eu dar uma olhadinha, por desencargo de consciência, para te ajudar, doutor. Quero o teu bem. Deixa eu enviar aqui. Ele vai pra... Ótimo, vamos dar uma olhadinha aqui. Já enviou, né, doutor? Já. Já, né? Deixa eu abrir aqui. Então ele tá chegando aqui. Deixa eu ver com a Maria aqui, porque ela não mandou ainda. Deixa eu ver aqui, doutor. Só um minutinho, tá? Tranquilo, tranquilo.
Deixa eu ver. Doutor, desculpa a demora aqui, viu, doutor? Vamos lá. Tranquilo. Chegou, agora sim, certinho. Está classificada como reivindicação, né? Vamos ver se reivindicatória, né? A reivindicatória sempre é um pouquinho mais preocupante que a ação possessória, porque a possessória, e muito advogado, a gente aprende errado na faculdade, né, doutor? Invadir é a reintegração de posse, só que não é, né? Na verdade, se tem o registro, o domínio, a propriedade, é reivindicatória. E aí, quando o advogado faz essa escolha errada, e para nós estamos do lado de cá, no uso capião, é maravilhoso. Agora, a reivindicatória é uma ação que aumenta um pouquinho mais o risco, mas também é uma ação... Ah, tá, aqui, ó. Foi uma reivindicatória, como ele cumulou com demolitória. Fez uma confusão, né, doutor? Uhum. A tese agora é pedir a suspensão dessa ação até que o uso capião seja julgado, viu, doutor? Ela está suspensa por conta da regularidade processual. Entendi. Mas assim, nem citada minha cliente foi ainda. Não, fica quietinho. Não vamos dar como citado não, deixa eles perderem tempo aí. A hora que for citada a tese de defesa, a contestação, é com base no uso capião, súmula 237, e faz o pedido. Faz o pedido da suspensão dessa ação até que seja julgado o uso capião, porque é uma ação declaratória, então ela é incidental, né? O advogado do lado de lá, ele acertou a ação correta, só que também o doutor fez uma peça clínica, né? Então vai conseguir, na hora do momento da citação, vai conseguir desenvolver uma contestação de muita qualidade. Suspensão, conforme o uso capião distribuído, súmula 237. Só um minutinho aqui, doutor, deixa eu só olhar isso aqui. Fica tranquilo, doutor, seu tempo.
É isso mesmo. O doutor vai usar a súmula 237 em matéria de defesa e vai usar o quê? A tese do processo deve ser suspenso por depender de julgamento de outra causa, de outro juízo ou declaração incidente. Mesmo ela tendo sido proposta antes da minha? Mesmo. Mesmo porque ela foi proposta, mas não houve a citação. Então não tinha conhecimento sobre os fatos, entendeu? Uhum. E o doutor bate nisso, porque depende do quê? Depende de julgamento de mérito de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência de relação jurídica contínua. E aí o doutor usa o quê? Usa o 265, viu, doutor? Artigo 265 CPC. Usa o 265, o parágrafo 4º. Perfeito, o doutor fez o que tinha que fazer. Isso do antigo, do novo 313, hein? O 313, parágrafo 5º. Esse 313 ele vai falar o quê? Suspende-se o processo quanto à sentença de mérito depender de julgamento de outra causa ou declaração de existência ou inexistência de relação jurídica, que constitua o objeto da principal no outro processo pendente. Então, perfeito. Aí o doutor tem até uma... Quer ver? Vai dar certo essa tese assim, doutor. Tem tudo pra dar certo. Só se o juiz for fora da casinha, viu? Que acontece, né? A gente sabe que passa na cabeça dele ou dela, mas tem tudo pra dar certo, hein? Tem a peça, o doutor fixou bem, ó. Tá dentro da peça. O doutor conseguiu fazer a conexão. Foi antes da citação. Foi antes da citação, vai lá e falou, ó, eu quero a suspensão desse processo. É causa pendente de julgamento, 313. Tem que aplicar o 313. Então tem tudo pra dar certo, viu, doutor? Tem que suspender sim, depende de outra prova. Perfeito. Ótimo, fiquei mais tranquilo agora, doutor. Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo, doutor. Então, na contestação que for citado, defende o quê? Súmula 237 do Supremo, conforme os campeões distribuído, menciona o número dele, e pede nesse contexto a aplicação do artigo 313 do CPC, pedindo a suspensão dessa ação até que o uso campeão seja julgado. Vai dar certo, doutor. Vai dar certo. Deus quiser. Até porque também, no própria narração dessa reivindicatória, essa curadora que entrou com isso, ela não conhecia todos os detalhes. Ela falou que a posse foi injusta, que não sabiam. Então, peraí, teve um contrato de compra e venda antes. Teve toda uma motivação para essa posse. E mesmo que não tivesse, numa uso da doença ordinária, a boa-fé não é necessária. Então, eu entendo que a narração aí não condiz com a realidade dos fatos. Perfeito, né? O doutor conseguiu fazer o trabalho. É claro que o judiciário erra muito, infelizmente, né? Vamos respeitar os bons profissionais que ali existam. Mas tem muita gente ruim. Então, se o doutor não conseguir a suspensão, é porque foi um erro do judiciário. O recurso tem uma grande chance de ser efetivo. O problema do recurso é que, às vezes, o recurso, a hora que sai a decisão, perdeu o objeto da ação, né? Até ser julgado o recurso, né? Mas o doutor fez o que tinha que fazer, viu? Tá bem fundamentada, dá para usar o 313 com qualidade, viu? Olha lá, juntou, foi além, os consultantes, perfeito, doutor, é isso mesmo. O doutor percebeu que a peça que o advogado fez do outro lado, ele ficou meio confuso, né? Ele fez a reivindicatória, mas eu não sei se ele...
ele demonstra insegurança, né? Ele fez uma reivindicatória, mas falando de posse, ele meio que se atrapalhou. O doutor percebeu? Percebi sim. Na verdade, ele fez um trabalho pressionado, né? Porque ele era advogado que foi da curatela. Como já estava na jogada, pressionaram ele por essas questões patrimoniais ali, tudo. Enfim, mas eu particularmente não enxergo êxito na peça dele nessa questão, sabe? Posso te falar mais. Até a própria família está pedindo isso, numa audiência de conciliação, talvez resolva isso também. Porque eles sabem que essa minha cliente, ela comprou, pagou, seria muita falta de ética, falta de moral, requerendo alguma coisa agora. Mas nunca se sabe. Eu vejo dentro do cronograma aqui que o doutor fez, a chance do doutor ter sucesso é muito grande, viu, doutor? Seria uma fatalidade, mesmo porque a própria inicial, a petição, a reivindicatória, ela é muito confusa. Tem até hoje a demolitória não deve ser incluída com a reivindicatória, deveria ser feita de forma autônoma, porque é uma ação que envolve direito de vizinhança, então foi uma ação... Eu concordo com o doutor, dá para perceber que o advogado fez sob pressão, né? Parece que ele tinha que entregar em um dia. Está muito confusa a peça, né? Doutor, fique tranquilo, está bem fundamental, o trabalho está bem feito, viu? Pronto, agora já terminei aqui, ó. Pronto. Bem feito, gostei do que eu vi. Que bom, doutor, fico muito satisfeito, muito obrigado mesmo pelas dicas, pelas orientações, que foi de grande valia para mim, não tenha dúvida. Conta comigo, mas como o professor tem um amigo aqui, quero o teu bem, sempre eu estou à disposição, viu, doutor? Qualquer coisa me avisa, tá? Fica com Deus, viu? Tchau, doutor. Amém, doutor. Um abraço. Tchau, tchau. Amém. Tchau.